dia, graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos estar encerrando 2 Coríntios, vamos estudar do capítulo 11 até o 13. Eu vou estar lendo no capítulo 12 o versículo de 7 a 10, que fala assim: o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Que Deus esteja falando conosco nesta manhã, através da sua palavra. Vamos estar orando. Jesus bendito, graças te dou, porque Tu és bom, maravilhoso. O Senhor cuida de nós a cada instante. Obrigada, Senhor Jesus, por Tua santa palavra que nos ensina como devemos viver. Obrigada, Deus, por Tua presença constante conosco. Fala conosco, Pai, nesta manhã, através da palavra do Senhor, através do Teu servo, Pai, para que possamos vivê-la todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos adorar o Senhor. Totalmente amável.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo, fechar então a meditação da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Tá bom? Então vamos trabalhar então. Já oramos, já adoramos e vamos então à definição sobre Coríntios 11, 12 e 13, onde fala do amor ao Evangelho e a certeza da graça que basta, né? Amar o Evangelho e viver essa graça que é eficiente, poderosa, basta, única, poderosa para nos dar sabedoria e viver para a glória de Jesus Cristo. Segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10, diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que de verdade sou forte. Né? Que definição poderosa, né? E diferente, né? Sobre a nossa condição, né? Quando nós estamos fracos no Senhor, né? Vivendo as fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo, então é que de verdade nós somos fortes no Senhor. Né? E isso parece que contraria, né? Tudo que a gente já conheceu de processo de graça, processo de força espiritual que a gente tem aí no mercado da fé. Quando eu sou fraco, dependente, né? Estou passando pelas lutas, né? Então o Senhor me fortalece em meio às lutas e não sem as lutas, né? Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus encontrará aquilo que nós estudamos na quarta-feira. Muitas adversidades, muitos adversários, né? Muitas lutas, né? Para que então possa entender a dinâmica da graça poderosa de Jesus Cristo na sua vida, né? Ok. O verdadeiro servo, ele se serve de evangelho e ele tem sua plenitude única e exclusivamente na graça de Jesus, né? O servo de Deus, ele vive a vitória do evangelho, né? E sua força, sua plenitude, ela é a graça de Jesus, né? O verdadeiro servo se serve do evangelho, daquilo que é a vitória de Cristo, né? Sua grandeza, sua onipotência, né? Sua onisciência, né? Sua onipresença. Isso é o manjar do servo de Deus. A sua plenitude única e exclusiva é na graça de Jesus, né? No amor, na vitória de Jesus Cristo. Então, o que a gente pensa de evangelho, né? Na vitória de cruz do Calvário, as boas novas vitoriosas do Cordeiro, né? Então, isso é a base para a nossa estrutura espiritual, né? Para a gente viver as lutas, né? E a gente viver como mais que vencedor. A gente tem aí todo o plano de leitura do capítulo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? A base, a gente é consolado pela presença do Senhor, pela graça. O Senhor nos consola com o seu amor, nos perdoa, nos coloca como ministros da nova aliança, no ministério da reconciliação, carregando o grande tesouro que é Jesus Cristo, né? A grande majestade, né? Que é Jesus Cristo, né? Então a gente vai vivendo agora, a partir disso, uma nova vida, com amor ao Evangelho e vivendo a certeza da graça que é eficiente, poderosa, única, né, para nossas estruturas. Então a gente vai fechar dizendo, olha, a gente ama o Evangelho, né, e a gente tem certeza da graça que é eficiente e basta para nós. As convicções acerca do Evangelho de Jesus, elas são a base, né, a base bem firme para crescermos. O nosso desenvolvimento é feito de conhecimento que resulta em pensamentos e ações aplicadas, né, nas diversas situações da nossa vida. Em todas as situações da nossa vida, a gente vai viver o amor pelo Evangelho e dizer, olha, a graça que Jesus nos deu na cruz do Calvário, ela nos basta. Paulo sabia da necessidade de uma vida cristã autêntica, uma vida que era autêntica, para que a mente não fosse corrompida com muitas mentiras e enganos ensinados pelos falsos mestres constantemente dentro das igrejas, né? Eles são os adversários da verdade, né? São aqueles que lutam contra a verdade, mesmo pregando a verdade, né? Eles têm a Bíblia nas mãos, né? Mas eles não pregam a verdade, são adversários da verdade. Em todo lugar tem, né? Então basta ter amor pelo Evangelho, né? Viver uma graça que basta, e a gente vai descobrir de gente que está dentro da igreja que não tem amor pelo Evangelho, não lê Evangelho, né? E não quer a graça, ele quer um monte de coisa, mas a graça nunca basta para ele.
Assim, Jesus morreu na cruz por você, esse amor foi perfeito, legítimo, né? Autêntico, maravilhoso, mas não, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero uma cura, né? Eu quero dinheiro, né? Eu quero sinais e maravilhas, né? Eu quero profecias, eu quero capetas, né? Eu quero um monte de coisa. Então as pessoas, a gente vive nesse dilema aí de viver a graça que basta, amor pelo Evangelho, ou outros evangelhos e outras graças que não são a graça da justificação, que não é a graça do perdão dos pecados, que não é a graça do Evangelho propriamente dito, né? A vitória na cruz do Calvário. A vitória na cruz do Calvário é o elemento maravilhoso que nos define, que nos dá personalidade para a gente viver, né, 100% pleno, 100% alegre no Senhor. Ao mesmo tempo que Paulo defende seu ministério e exorta os coríntios a manterem a pureza e a simplicidade do verdadeiro evangelho, ele conta a história do seu próprio chamado, da sua autoridade apostólica, como alguém que foi treinado diretamente por Jesus lá no terceiro céu, privilegiado, né? Privilegiado, mas totalmente dependente do Senhor. Alguém que ama o Evangelho, alguém que diz que a graça basta, né? Mostrando para o povo da igreja de Corinto, né, que essa é a base e a estrutura para a gente viver como gente abençoada. Né? Esse treinamento tão especial não deu ao apóstolo, né? Olha, entre aspas aí, glórias ou honras. Pelo contrário, ele era constantemente lembrado da sua situação carnal, para que em sua trajetória a graça do Senhor fosse eficiente, suficiente e bastasse para ele continuar amando o Evangelho, né, e pregando essa graça maravilhosa. A expectativa de estar com os coríntios pela terceira vez é grande, pois apesar dos ajustes que foram feitos no relacionamento entre eles, muita coisa ainda precisava ser tratada para que houvesse aperfeiçoamento, então, da comunhão dos santos, o aperfeiçoamento destes cristãos que moravam ali em Corinto. Aperfeiçoamento é uma palavra boa, exata, para referir-se ao empenho do apóstolo em ensinar e também viver o cristianismo. O cristão que é aperfeiçoado no conhecimento de Jesus, que conhece a graça de Jesus, a onipotência de Jesus, a onisciência de Jesus, a onipresença de Jesus, cresce vivendo a plenitude da graça, que se mostra suficiente e eficiente em todos os momentos, sejam aqueles que aparentemente sejam de contentamento, ou seja, muitos momentos que são de treinamento. Todos eles são, na verdade, de treinamento. Né? Muito treinamento, até mesmo para Paulo, o apóstolo. Né? Então vamos estudar um pouquinho mais sobre isso aí, a partir do capítulo 11. Né? Paulo era tão pleno, e Paulo era tão dependente, Paulo era tão forte, mas ao mesmo tempo tão fraco, e na verdade a sua fraqueza era a sua força. E ele dizia, se tiver que gloriar-me-ei no que me diz respeito à minha fraqueza. Né? Tão pleno, né? Tão dependente do Senhor, né? Tão pleno e tão suficiente no Evangelho e na graça do Senhor. Paulo, mais uma vez, tem que defender sua posição apostólica, o zelo com o qual ele trabalhou entre os coríntios. Nós estamos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Ele defende, faz a defesa do seu ministério contra os falsos apóstolos. Ele tem um desprendimento apostólico gigante, né? Ele nunca cobrou nada financeiramente da igreja e ele sofre porque ele ama o Evangelho. Ele ama o Evangelho, né? E vai pagar qualquer preço por causa do Evangelho. Mais uma vez, ele tem que se defender, tem que defender sua posição apostólica, o zelo com o qual ele trabalhou entre os coríntios. Paulo não fez como os falsos ensinadores, como os adversários da igreja, os quais queriam enganar o povo de Corinto, trazendo um evangelho diferente e vendendo, então, o seu trabalho profissionalmente. Pelo contrário, Paulo restaurou a ênfase no ensino, mostrando que Cristo é o esposo que deverá receber sua noiva limpa e também pura. A luta de Paulo e de outros apóstolos deve ser imitada nos dias atuais. Manter o padrão de pureza, manter a sensatez, mesmo diante de tantas ofertas que corrompem o verdadeiro ensino, são os desafios para todo cristão, e ainda mais para a liderança que deseja conservar o padrão bíblico da igreja, o amor pelo Evangelho e a consciência da eficiência da graça poderosa que basta. O que Jesus fez está bom demais, a gente não precisa de mais nada, porque o serviço foi completo, né? Ao ponto de hoje o céu está nos aguardando, né? Entre a graça de Jesus, né, e a glória da eternidade, a gente pode viver gratidão, né? O GGG
né, o GGG da vida cristã, né, entre a graça e a glória, né, a glória eterna, a gente pode viver em gratidão, e nós devemos viver em gratidão, dizendo assim: amamos o Evangelho, sim, eu amo a palavra da cruz, né, e quero viver satisfeito, grato, né, eu sou grato por tudo o que já tenho, né, já tenho a graça, já tenho a glória, então preciso ter também a gratidão, né. O GGG da excelência cristã, né, graça, glória, gratidão no meio dessa história, né? Pode anotar isso se você quiser. Graça, né, na cruz do Calvário, glória, né, que é a consequência da graça, e no intervalo, gratidão. Nós somos as pessoas mais felizes do mundo, então amemos o Evangelho, nós somos as pessoas mais felizes do mundo, que podemos dizer que a graça é poderosa e ela basta. Então, gratidão. Ok? Caminhemos. O zelo de Paulo não era um zelo egoísta para manter o grupo crescente e apegado a ele. Era um zelo de pai, que quer ver o filho bem fortalecido, crescendo, amadurecendo e caminhando com as suas próprias pernas na dependência do Senhor. Paulo alertou quanto à ação dos falsos mestres, dos adversários, de enganarem e corromperem o ensinamento, apresentando um novo Cristo, um novo cristianismo, e ainda assim serem tão tolerados pelos cristãos ali da igreja de Corinto. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? Como que a gente pode tolerar, né? Como é que a gente pode aceitar um evangelho que contraria aquilo que é graça, que contraria a glória, que contraria a nossa gratidão, que contraria o nosso amor pelo evangelho já estabelecido por Jesus Cristo, que contraria a graça poderosa e eficiente a nosso favor, que contraria aquilo que já foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário? Como é que a gente pode ouvir, de boa mente, tolerar esse tipo de agressão, de heresia contra a realização de Cristo na cruz do Calvário? Ok? Mariana, participe. Mariana. Alcino colocou. Em 2 Coríntios 12:9, o próprio Deus falando a Paulo: a minha graça te basta. Embora Deus não lhe tirou a aflição física, prometeu-lhe demonstrar seu poder nele. Se reconhecermos nossas limitações, não nos sentiremos orgulhosos de nós mesmos. Ao contrário, voltaremos para Deus, procurando o caminho para sermos mais efetivos. A consciência daquilo que foi feito, né, Alcino? Ela nos leva para uma efetivação, né? A gente considera aquilo que foi feito, né? Graça, a gente considera o resultado disso, a glória, e nesse intervalo a gente vive em gratidão. A gente não pode receber mensagens que prega uma outra graça, né, que não definem a glória como nosso espaço, mas que define a história como nosso espaço de realização espiritual. A gente não pode aceitar isso de boa mente, a gente não pode tolerar, né? Daí entra o termo apologia, defesa do evangelho, defesa da graça e da glória, né? E viver nessa história com a gratidão, né? E fazer diferença nessa história, né? Nós não estamos aqui para a nossa própria glória, nós estamos aqui para viver a glória do Senhor, para viver a graça do Senhor, para amar o evangelho que já nos realiza, né? O evangelho tem poder para nos realizar e nos colocar com gratidão, né, nessa situação, né, onde temos vivido, né, na expectativa da volta de Jesus Cristo. Essa tolerância tem se tornado cada vez mais perigosa, pois sem perceber a igreja abre mão dos seus ensinamentos sólidos e começa a dar ouvidos a modismos e a buscas que não têm fundamento bíblico, irmãos, passando rapidamente da simplicidade, da pureza de Cristo para confusões de um evangelho muito carnal, totalmente carnal. Aqui que nós temos dado maior ênfase, né? A fidelidade do evangelho ou uma maldita funcionalidade pragmática que tem desviado os cristãos do evangelho e da gratidão daquilo que foi feito na cruz do Calvário, por aquilo que foi feito de presente, dado de presente para nós na cruz do Calvário, né? Que deveria definir graça, né? E deveria definir gratidão para o nosso coração. Ao evangelho puro e simples, que centraliza Cristo, ou algum outro tipo de, perdoe o termo, evangelinho, que busca a valorização dos desejos humanos acima de tudo. A igreja de Corinto estava tolerando, irmãos, evangelhozinhos,
até se agradando dos ensinamentos dos adversários, dos falsos profetas. E o que Paulo ensinou estava sendo colocado como algo inferior, como algo que não fazia sentido, como algo que não era necessário, como algo que não era nem mesmo fundamental. Era preciso reavaliar o que estavam fazendo e também perceber que Paulo, sem arrogância, tinha um ensino muito, muito, muito superior ao que eles estavam se submetendo, né? E aí a gente vai olhando, né, que Paulo, ele além de viver o Evangelho, de ter a graça como eficiente e suficiente, ele era desprendido em relação a viver, né, o Evangelho, a pregar o Evangelho ali, né, para que eles chegassem então a um bom senso espiritual. Paulo vai dizer: despojei outras igrejas, recebi salário para poder servir vocês, e estando entre vocês, ao passar privações, eu não me fiz pesado a ninguém. Paulo está dizendo assim: olha, não entrei aí no contexto de vocês, né, para receber salário, né? Não entrei aí para ganhar dinheiro, não sou um sofista, né? Não estou trabalhando em cima de filosofias, né, sabedorias humanas. Estou aí para definir para vocês o verdadeiro evangelho. Estou aí para dizer que a consequência disso é viver uma graça que basta, que é eficiente, que me coloca na luta para combater, né, a minha depravação total, né, a minha fraqueza, e viver para a glória dele. Mas não cobrei nada de vocês, né? Paulo diz assim: eu despojei sim outras igrejas, mas vocês não. Eu estou aí no meio de vocês por amor, né? Estou no meio de vocês para que vocês entendam o evangelho e voltem para o evangelho. Paulo se doou, se entregou aos coríntios para que a única coisa que os ligasse fosse o evangelho, né? Isso foi muito sábio da parte dele, porque como eles pagavam os sofistas, pagavam os pensadores, pagavam os falsos evangelistas, eles mandavam na doutrina. Paulo não requereu seus direitos de pregador, trabalhou, recebeu ajuda de outras igrejas, tudo isso para não dar nenhum motivo aos faladores e acusadores de Corinto. A humildade e a ação voluntária de Paulo foi colocada à prova, pois essa atitude abnegada não era comum aos falsos mestres, aos que eram funcionários da igreja e pregavam somente o que trazia alegria, né, para o coração da igreja, em termos de mundanismo, em termos de secularismo. A igreja de Corinto, irmãos, nos seus aproximados 5 anos de existência, estava acostumada com pregadores e mestres que queriam receber tudo o que achavam que era direito deles, tudo que era finança, alimentação, casa, etc. Paulo relembra os coríntios como foi o seu comportamento quando esteve entre eles, né, os ensinando, né? Então, Paulo era um pregador que não cobrava, ele recebia de outras igrejas, mas ele estava ali na igreja de Corinto para tentar acertar o pensamento espiritual da igreja, para que eles pudessem então acertar também a convicção de amar o evangelho e de viver, né, a graça poderosa de Jesus Cristo, né, para eles, né, sobre eles, né, para que o nome de Jesus fosse então glorificado, né, nas estruturas espirituais deles, né. Os outros pregadores da igreja recebiam salário, mas eles recebiam salário para também ter que pregar aquilo que os coríntios achavam legal. Então pensa, né? Eles chegavam na igreja e falavam assim: olha, o sumário daquilo que você vai pregar na igreja está aqui, ó. Você não pode passar disso aqui, tá bom? Fechou? Fechou. Quanto você quer? Aí Paulo: não, eu trouxe para vocês evangelho de Jesus Cristo, graça que basta, né? Aí você: não, a gente não está afim de ficar ouvindo você puxar a nossa orelha, como você fez na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dizendo que a gente vive várias facções dentro da igreja, né? Então a gente vai pagar pessoas para que pregue somente aquilo que a gente quer ouvir. Assim é bom, né? A gente passa uma lista, né? O que vocês querem ouvir, né? Quais são os assuntos que vocês querem ouvir dentro da igreja? Aí a pessoa diz: a gente quer ouvir sobre cultura, a gente quer ouvir sobre isso, sobre aquilo outro, né? Eu falo assim: mas evangelho? Não, evangelho os outros pastores já pregaram, a gente está cansado de evangelho, a gente quer ouvir outras coisas, a gente quer alguns shows, a gente quer algumas luzes, né? Vamos trazer pessoas aí para pregar várias coisas, né? Para a gente ter uma diversidade de coisas, né? Mas vamos parar com esse negócio de evangelho. Esse negócio de evangelho não leva ninguém a nada. Esse negócio de graça não leva ninguém a nada. Então, os pastores eram os apóstolos, né? Recebiam dinheiro da igreja para pregar na igreja aquilo que eles achavam que era melhor, né? Pode participar? Cosma colocou: por isso devemos examinar as Escrituras, porque nas Escrituras está todo o entendimento que precisamos para vivermos uma vida na esperança de uma vida eterna.
É isso mesmo. A gente tem como base o amor pelo Evangelho, e a gente examina as Escrituras, né? Amar Jesus é amar os Evangelhos. Amar Jesus é amar a palavra, né? Amar os Evangelhos, né? Que é a realização, a consolidação de tudo que o Antigo Testamento dizia. Amar as cartas paulinas, né? Que definem, né, como que a gente se comporta agora diante de tanta realização espiritual. E aí a gente vai viver a graça que basta, né? Muito bom, é exatamente isso. Mas os falsos profetas buscavam interesses financeiros e, para justificar, se faziam passar por homens bonzinhos, por homens piedosinhos, né? Aí Paulo vai dizer, né, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás também se transformou em anjo de luz, né? E o exemplo aqui que eles têm, né, do legado das trevas é o próprio Satanás, né, que é bonzinho, que foi bonzinho, comunicativo, que derrubou o primeiro Adão e tentou derrubar o segundo Adão, mas falhou em Mateus 4, falhou na história bíblica, né, e falhou. Então a base estrutural desse povo é sempre quase a verdade. Porque quando Satanás, né, o fraudulento Satanás, lá no Éden, foi conversar com Eva, ele trabalhou com meias verdades, né? Ou seja, ele trabalhou com a Bíblia. Com Jesus, ele usa 3 vezes a Bíblia com meias verdades, né? A Bíblia, irmãos, meia verdade, ela é uma Bíblia herege, né? Ela traz uma heresia. Quando você não trabalha com a verdade absoluta das Escrituras, com a verdade texto com contexto, a gente está trabalhando com fraudes, né? Com falsidades, né? Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, né? São apóstolos, transformando-se em apóstolos de Cristo, acabam levando o legado da mentira. A gente tem que tomar muito cuidado com texto sem contexto, né? E a gente ouve tanto texto sem contexto em música, em mensagem, em estudos, né? Texto sem o seu contexto, né? Ele é um pretexto, né, para grandes heresias, né? A gente tem que estar com o coração, né, muito atento, né? Você parte de um texto, né, que é confusa a explicação, parte para o contexto. Tem o contexto do capítulo, tem o contexto do livro todo e tem o contexto da Bíblia toda. O contexto do capítulo é o que a gente chama de contexto remoto, né? O contexto do livro todo, né, é o contexto... esqueci o nome. E o contexto da Bíblia toda é o contexto canônico. E tem o contexto próximo e anterior, tem o contexto remoto, que é o capítulo, né? Tem o contexto do livro todo e tem o contexto canônico de Gênesis e Apocalipse. O que essa ideia quer dizer? O que essa frase quer dizer? Se um texto não está claro num texto, ele está mais claro num outro texto, né? A gente junta os 2 textos para que a verdade bíblica canônica apareça, né? Então, não venha com gente boazinha, comunicativa, né? Tentando derrubar as verdades escritas de Deus, né? Gente boazinha, comunicativa, junta gente. Na igreja de Corinto tinha juntado muita gente. A gente vê nos nossos contextos esses camaradas com cara boazinha, né? Comunicativos, né? Tem um outro termo também que é usado para eles, né? Esse povo que é... Como é que é? Povo carismático, né? Como que eles conseguem juntar pessoas? E eles não trabalham com verdades completas, eles trabalham com meias verdades. E olha como junta gente, irmãos. Meia verdade junta mais gente do que verdade completa. E isso está claro lá em Mateus capítulo 7, né? Verdade completa é uma porta estreita com caminho estreito, né? E as pessoas não gostam disso. Porta estreita, né? Caminho estreito. O pessoal gosta de porta larga, o pessoal gosta de estrada larga, né? De muitos milagres. Mateus 7, tá? De demônios para todo lado, né? De curas para todo lado, de muitos sinais e maravilhas para todo lado. Isso chama muito a atenção, né? Mas isso não é a base. A base é uma porta estreita, a caminhada é uma caminhada estreita, é amor ao Evangelho, dizer, olha, eu não preciso de cura, não preciso de capeta, não preciso de milagres, né? Eu preciso de cruz, eu preciso da graça, né? A graça é eficiente, suficiente, né? Então tá bom a graça. A graça basta. Paulo falou assim, Senhor, me cura. Não. Senhor, me cura. Não. Me cura. Não. Por que o Senhor não me cura? Porque minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então não vou te curar. Você vai ser forte sendo fraco.
E é isso aí, irmãos. Quantas lutas e quantas adversidades a gente vai ter que passar, né? Na quarta-feira a gente falou sobre adversidade. Estudo maravilhoso, né? Se você quiser depois acessar, tá aí, a Igreja Presbiteriana de Vila Maria, Barra Mansa, RJ, né? Visita lá, irmão. Faz lá a sua inscrição lá no YouTube, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Assiste bons vídeos, divulga esses vídeos para os seus amigos, tá lá. Né? Como é que a gente faz com as doutrinas da graça no momento da adversidade? Está lá. A gente vai ter lutas? Poucas, muitas lutas, né? E é bom? É. Por quê? Porque nos centraliza na graça, nos foca no Evangelho, e assim que é. Ok? O tipo de ação de engano e soberba exercido por Satanás lá no Éden era abertamente imitado meu irmão, falhou aqui. O tipo de ação de engano e soberba exercido por Satanás de agir do Éden era abertamente imitado pelos falsos mestres. O centro do ensino deles era meia-verdade, ou uma meia-verdade acerca da Bíblia é um engano completo, viu, irmãos? O cara vem com meia-verdade, com a Bíblia aberta, é um engano completo, né? É fraude, é heresia, é mentira, ok? A única atitude que pode nos impedir de sermos levados pelos ensinos enganosos, tão acessíveis nos nossos dias, é o tipo de contato que temos com a palavra do Senhor, nosso escudo, nossa vacina contra o pecado que nos assedia diariamente, que querem corromper a verdade no nosso coração. E a gente pergunta, então, qual é a profundidade dela nas nossas vidas, a profundidade do conhecimento de Deus, da sua palavra escrita. O quanto temos sido diligentes em nos aprofundarmos em seus ensinamentos, né? O contrário de diligência é negligência, né? A gente tem sido diligente ao ponto de abrir as Escrituras, né? Ler 5 capítulos da Bíblia, ler 4 capítulos da Bíblia, ler 3 capítulos da Bíblia, né? A menos de 3, aí a gente já começa a ficar complicado, né? Mas a gente tem lido a Bíblia, temos lido a palavra de Deus, a gente tem se protegido com o escudo da mente, né, no nosso coração, né? Todos os dados inflamados do maligno, dos adversários, tá bom, irmãos? Elas são apagados com o escudo da fé. E fé é consciência, irmãos. Fé é conhecimento da Bíblia. Como é que eu apago os dardos inflamados dos adversários, né? Efésios capítulo 6, né? Como é que eu entro nessa guerra espiritual, né? De conhecimento de Deus ou ignorância de Deus, de conhecimento de Deus contra os falsos profetas, conhecimento de Deus contra os adversários que pregam uma mentira. O que eu uso? Fé. Escudo da fé. Certeza da salvação, né? Se vestir com a armadura de Deus e combater, irmãos, e combater esses falsos ensinadores, e combater esses camaradas que lidam com meia-verdade, né? Que são satanases, que são adversários da igreja e que às vezes estão dentro das igrejas, às vezes estão nos púlpitos da igreja, às vezes estão cantando nos nossos rádios, cantando canções que são aberrações teológicas. E a gente, como servos do Senhor, que amamos o Evangelho e que temos a graça que basta, a gente tem que defender o Evangelho. Defender no mínimo não ouvindo. Defender no mínimo não tendo acesso e não divulgando esse tipo de coisa, não cantando esse tipo de coisa. Paulo fala da glória também de viver o Evangelho, né? Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? Isso também é bem interessante. Não há glória em viver ou pregar uma mentira, irmãos. Mas os falsos profetas, eles pregavam, né? E se gloriavam em pregar falsas mentiras e ganhar o dinheiro da igreja de Corinto. Paulo, então, para autenticar sua vida de evangelista verdadeiro, que prega a vitória na cruz do Calvário, mostra o que é realmente viver a glória do Evangelho. A glória do Evangelho não está naquilo que fazemos, mas naquilo que foi feito por Jesus, que nos leva a desprendermos de nós mesmos e agora vivermos, né, para Ele. O que Jesus fez na cruz do Calvário é uma ação poderosa para mudar as minhas convicções e mudar as minhas ações. Se as minhas convicções foram transformadas, as minhas ações também foram transformadas, né? E agora eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o Evangelho. Os mestres insensatos se gloriavam no quê? Qual o argumento que eles usavam? O que eles fizeram? O que eles viveram com Cristo? Paulo, então, usa o argumento da insensatez e começa a falar sobre o que aconteceu com ele no seu ministério para defender, né, o seu apostolado e ter autoridade para pregar novamente na igreja onde ele era apóstolo desqualificado.
porque conseguiram desqualificar o apostolado de Paulo. Aí Paulo tem que requalificar o seu apostolado para poder pregar novamente para eles as verdades de amar o evangelho, de viver para a glória de Deus com a graça. Os coríntios tão sensatos, tão firmados na sabedoria humana, nos sofismos humanos, estavam tolerando homens que se exaltavam, que os escravizavam com falsas palavras, com doces palavras, que os devoravam, buscando mais e mais reconhecimento, principalmente financeiro, entre eles mostrando então a glória humana, a própria glória. Paulo tem uma atitude muito interessante e age como se dissesse: bom, é para gloriar? Bora! Então vamos me gloriar. Mas o que Paulo tem para mostrar nos coríntios são as marcas de um homem vocacionado por Jesus para viver a verdadeira vida cristã e viver a pregação do evangelho, viver o verdadeiro apostolado. As evidências de Paulo incluem sua naturalidade, mas nem isso, nem o fato de ser descendência do próprio Abraão revelavam quem Paulo era de fato em Jesus Cristo. As marcas que Paulo trazia mostravam a ação salvadora do Senhor Jesus na sua vida, no seu chamado para a vocação. Essas eram marcas de fraqueza, de um homem que passou por muitos treinamentos em situações e também lugares diferentes. Aí Paulo vai dizer: eles são ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim, né? Eu sou muito mais em trabalho, muito mais prisões, muito mais açoites sem medida, perigos de morte, muitas vezes 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez fui apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes, frio, nudez, além das coisas exteriores lá de fora, também tem o que pesa sobre mim. Olha que lindo, a preocupação com todas as igrejas, preocupação doutrinária com todas as igrejas, que todas as igrejas aprendam a amar o Evangelho, aprendam a amar Jesus Cristo, aprendam a amar a doutrina, aprendam a ser satisfeitos com a graça na cruz do Calvário. Quem que enfraquece, que também eu não enfraqueça de tristeza? Quem que se escandaliza, que eu também não me inflame? Paulo, ele tem a autoridade apostólica, ele tem um currículo espiritual maravilhoso. E ele está dizendo para a igreja, em nome de Jesus, ame o Evangelho, ame Jesus, se preocupe com a graça de Deus, sejam plenos e satisfeitos com a graça de Deus que aponta a glória, vivam em santificação, em gratidão, em satisfação. É o apelo de Paulo para a igreja, né? Assim, para de ouvir esse povo do mimimi espiritual, esse povo da heresia espiritual, esse povo que nem lê a Bíblia, esse povo que caça um negocinho ali. Eu acho que esse povo caça pedaços na internet para apresentar para vocês. Palavras emocionais, põe um fundinho musical ali, pi, 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 e aí fica pregando e vocês tudo aí chorando, né? Sem transformação espiritual, né? Arrancando o dinheiro do bolso, né? E enchendo a caderneta de poupança desse povo, melhorando as finanças desses falsos apóstolos. Esse é o apelo de Paulo, né? Finalizando aqui a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né? Paulo está falando assim: olha, eu não sou apóstolo para vocês me amarem, eu não sou apóstolo para ficar amiguinho de vocês, eu sou apóstolo para que o Evangelho de Jesus Cristo, o Jesus do Evangelho, a graça de Jesus e o Jesus da graça seja eficiente, suficiente e poderoso no meio de vocês, para que vocês possam passar por tudo, glorificando e bendizendo o nome dele. Nenhum soberbo, irmãos, que exiba sua perfeição, consegue enxergar a grandeza de Cristo nos piores momentos, né? O soberbo, ele se perde quando os momentos ruins vêm. Os momentos de treinamento foram em nós a dependência para nos gloriarmos somente em Jesus. As fraquezas e provações formam cristãos maduros, que são menos apegados a este mundo, menos apegados aos títulos deste mundo e menos apegados à aparência que este mundo quer dar. Então as lutas, elas vêm nos temperar, né? As lutas vêm nos moldar, as lutas nos faz olhar para a graça como ponto de saída, de arrancada, mas a glória como lugar de chegada. Nós não somos dessa terra, mas enquanto estamos nessa terra, treinamento e gratidão, santificação, adoração e proclamação do Evangelho da graça de Deus.
E isso é bem interessante. Por que a gente passa por luta? Para a gente não se apaixonar por este século, para a gente não se amoldar a este século. Se bem que a gente já é bem apaixonado por este século, se bem que a gente já está bem amoldado à fala, sentimento, pensamento e roupagem deste século, a gente precisa ser transformado. Então, por isso vem as lutas, irmãos, para a gente desentubar deste mundo perverso. A glória de Paulo não estava nele mesmo, ainda que suas atitudes e tudo que ele viveu pudesse dar margem para que ele se sentisse então superior. Paulo considerava tudo como fraqueza, para que somente Cristo fosse exaltado. Convém que Cristo cresça e eu desapareça, né? Se tenho de gloriar-me, então a minha glória diz respeito à minha dependência, à minha fraqueza. Calvino, quando ele comenta, ele diz o seguinte: no entanto, é possível que se indague se alguém seria servo de Cristo sem antes experimentar tão grandes males, perigos e vexações. Minha resposta é que todas essas coisas não são necessariamente requeridas de todos, mas onde elas se fazem presentes, também se faz presente, olha só, um testemunho mais contundente, um testemunho mais excelente, né? Por isso que Tiago vai dizer, né? Tente por motivo de toda alegria passar por muitas lutas, né? Por muitas provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Se alguém precisa de sabedoria para passar pelas lutas que virão, então pede sabedoria para Deus. Só pedir, fala assim: Senhor, quando as lutas vierem, me dá sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria para passar pelas lutas no Senhor, para passar pelas lutas com o Senhor e para amadurecer no Senhor e declarar que eu te amo o teu evangelho e a sua graça basta. É o que Paulo faz. Paulo diz assim: olha, a minha luta, a minha força, né, é a presença de Jesus, né? Eu me glorio não na minha força, mas na presença dele. Calvino vai comentar ainda da seguinte maneira: a pessoa que é contemplada por tantas marcas de distinção não menosprezará outros que são menos nobres ou que sejam menos experientes, tampouco se entumecerá de orgulho, né? Todavia, sempre que surjam as necessidades, tal pessoa será capaz, seguindo o exemplo de Paulo, de sobrepor-se aos falsos pretendentes e pessoas destituídas de dignidade com santo triunfo, desde que faça isso por amor a Cristo e não por amor a si mesmo, pois nada a não ser o orgulho ou o egoísmo pode corromper ou deformar todas estas excelências, né? O que vale na vida cristã é a defesa daquilo que já foi feito por Cristo. O que vale na vida cristã é passar por lutas com Jesus e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou andar pelo vale da sombra da morte, não vou temer, vou aprender a ter coragem espiritual, né? Por quê? Por causa daquele que está comigo no vale da sombra da morte. Nós não temos autorização de tirar ninguém do vale da sombra da morte, mas nós temos a obrigação de avisar as pessoas que no vale da sombra da morte Jesus está juntinho delas. Não temos autorização nem de ir com elas, mas temos a obrigação de avisar que Jesus Cristo está com elas e que o momento mais importante de maturidade espiritual da vida de um cristão não é o vale, não é o momento de refrigério, mas o momento de consciência, junto com o momento de refrigério, é o vale, onde nós sentimos a presença de Jesus e onde nós somos treinados a contemplar a pessoa mais importante, mais presente na vida da gente, que é Jesus Cristo. Por isso os vales. Por isso o vale da sombra da morte. Às vezes no refrigério, acreditem, pasmem, às vezes no momento de refrigério: Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Às vezes nestes momentos de refrigério nós não sentimos tanto a presença de Jesus como nós sentimos a presença de Jesus na segunda fase, quando Ele nos leva por o vale da sombra da morte. E lá Ele começa um grande treinamento conosco para nos capacitar a percebê-lo, a glorificá-lo, a bendizê-lo, a ser consolados por sua presença, a sermos tratados na nova aliança e nos transformarmos em ministros da nova aliança, que pregam o consolo da presença de Jesus, consolo único da presença de Jesus, da majestade dele, né? Desse Jesus que nunca deixa de andar conosco. Quando a gente está desanimado, fugindo dele, indo para casa, como os discípulos no caminho de Emaús, ele vai junto com a gente para perguntar: o que está acontecendo? Qual que é a sua doideira hoje? O que está pegando?
Assim, o senhor não está sabendo que Jesus falha? Que Jesus não ressuscita? Que Jesus não aparece? Que Jesus não faz nada? Ele falou assim, não, conta tudo aí, o que está pegando? E aí Jesus reabre o Evangelho, Jesus abre de novo os textos de Moisés, Jesus passeia nos profetas, Jesus fala do Evangelho para mostrar para a gente que a graça dele, que o Evangelho dele é tudo que a gente precisa. Que Deus nos ajude, então, nessas lutas, nesses treinamentos dados por Ele. As fraquezas e tribulações são treinamentos para afirmar com segurança que o Evangelho de Jesus basta, que o Jesus dos Evangelhos basta, que a graça de Jesus basta, que o Jesus da graça basta. E vamos então para o capítulo 12, irmãos. As visões e revelações do Senhor, o espinho na carne, as credenciais do apostolado, Paulo com um desejo gigante de estar com eles, e Paulo apela para Jesus, o Senhor daquela igreja. Então ele me disse, a minha graça é eficiente, é suficiente, é tudo que você precisa, porque o poder se aperfeiçoa não na fortaleza mundana, mas na fraqueza, na dependência que a gente tem de Jesus Cristo. Nos textos do capítulo 12, irmãos, os 21 versículos do capítulo 12, Paulo fala sobre si mesmo e a superioridade do seu chamado em relação aos falsos mestres, aos adversários e aos falsos profetas, aos falsos apóstolos que estavam passeando dentro da igreja de Corinto. Sua experiência de treinamento, acontecida há 14 anos, não foi revelada em nenhum outro lugar, em nenhum outro texto, mas foi necessário falar aos coríntios visando que eles crescessem, irmãos, visando que eles se desenvolvessem, né? Por isso Paulo prega, falando então das visões e revelações que ele teve no Senhor Jesus Cristo, né? Foi necessário para que eles crescessem. Paulo se encontrou com Jesus glorificado, foi treinado por ele em uma experiência extraordinária, num lugar também extraordinário. Olha o capítulo 12, versículo 1 ao 4, que diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala de si mesmo, da terceira pessoa, né, para tentar mostrar para eles, né, a grandeza desse homem, desse outro apóstolo. Né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, é Deus que sabe, isso define a humildade dele. Okay? E sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, é Deus que sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Olha Paulo dizendo assim, qual desses apóstolos foi treinado por Jesus, né? Aí ele fala das credenciais do apostolado, né? Qual desses homens foi treinado por Jesus? Qual desses homens foi chamado por Jesus? Qual desses homens esteve no primeiro, segundo, terceiro céu? No primeiro céu é onde as aves voam. No segundo céu os planetas, né? E no terceiro céu o trono de Jesus, né? E ele foi treinado por Jesus, irmãos. Sentou lá na cadeira lá de discípulo e foi discipulado pessoalmente pelo Jesus ressuscitado e glorificado. Que apóstolo teve isso, irmãos? Que outro homem aí, que se chama de apóstolo nos dias de hoje, teve isso? Só Paulo, o privilegiado do colégio apostólico, né, foi quem foi treinado pessoalmente, não pelo Jesus homem, mas pelo Jesus Deus, o Jesus glorificado, o Jesus sentado no trono. Pensa que privilégio Paulo teve, irmãos. Que fortaleza espiritual tinha na mente deste homem de ser treinado, né, na presença de Jesus e ouvir palavras que ele chama de palavras inefáveis. Que delícia isso, né? E agora é claro que a gente vai ler Romanos, a gente vê essas palavras maravilhosas, a gente lê Coríntios, a gente começa a estudar Gálatas, Efésios, Filipenses, a gente começa a estudar as cartas de Paulo e a gente fala assim, uau! De onde ele tirou isso? Simples. Foi treinado pessoalmente por Jesus. Agora, como é que a igreja de Corinto não percebe isso? E como é que esses falsos apóstolos têm coragem de se levantar contra um homem, né, como Paulo? Ao falar sobre o terceiro céu, Paulo não está seguindo os pensamentos filosóficos, né, da época, os quais afirmavam a existência de muitos céus, ao ponto de dar para cada planeta um tipo de céu diferente. Mas Paulo está falando de algo que vai além daquilo que é visual, além do que a nossa mente consegue imaginar, pois está relacionado à habitação de Deus,
está relacionado ao lugar do trono, está relacionado ao paraíso, está relacionado ao lugar onde Jesus está sentado, dominando tudo e todos. A Bíblia de Genebra traz uma definição quanto a essa contagem, né? De acordo com essa numeração, o primeiro céu é a atmosfera aí dos passarinhos e das nuvens, né? O segundo céu é aquele no qual vemos as estrelas e constelações, né? Tem tanto filme feito nas estrelas e constelações, né? Eu estava estudando e o Mateus e a Raquel rindo de mim, né? Porque eu estava falando dos Star Wars, né? Como é que é o nome daqueles, quem? Os Guardiões da Galáxia, né? Esse lugar aí, né? Onde o pessoal, os Estados Unidos, né? E a Rússia está doido para dominar, né? O segundo céu, né? Mas Jesus está no terceiro céu. O terceiro céu é o lugar comumente referido como lugar da habitação do Senhor, né? Do trono de Jesus Cristo, né? Que glória então para Paulo, que privilégio, né? Mas nem isso fazia dele alguém superior, capaz de trazer glória para si mesmo. Cada parte de crescimento que atingimos, cada detalhe de maturidade alcançada, cada atitude que demonstre vida com o Senhor, nunca pode se tornar motivo de orgulho e glória para mim mesmo. Quanto mais eu cresço na fé, mais humilde, mais acessível, mais servo, amoroso, respeitoso, santo, eu tenho que me tornar, irmãos. Quanto mais orgulhoso a pessoa é, mais define que ela está longe de Cristo. E a gente é muito vaidoso, a gente é muito orgulhoso. O Evangelho não é para ser usado para mim mesmo. O Evangelho é para ser usado para transformação, para santificação, para conscientização e depois para adoração do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E depois para proclamação, né? Divisão de consolo, divisão do grande tesouro, né? Para outros vasos de barro, para que eles continuem sendo vasos de barro consolados, ministros da reconciliação, ministros da nova aliança. Isso é maravilhoso, isso é constante, né? E Paulo estava sendo rechaçado, Paulo estava sendo deixado de lado porque ele era um servo da glória, um servo do Senhor Jesus, né? O povo gosta, né, de uma personalidade, o povo gosta de torcer por pessoas, o povo gosta de exaltar e idolatrar pessoas. Eu sou fã de fulano, né? Fã é fanático, é o resumo da palavra fanático, né? Eu sou fã de fulano, então eu sou fanático por fulano, eu idolatro fulano, né? Paulo não tinha isso, irmãos, e não queria isso para si mesmo. Já tinha muita gente idolatrando Apolo, né? Simão, né? Cefas, tinha gente idolatrando ele mesmo, tinha gente, vou usar um termo estranho, né? Idolatrando Jesus, né? Idolatrando Jesus, olhando para Jesus, né? Dizendo assim, eu faço coisas que ninguém faz, então eu sou muito melhor, porque eu sigo Jesus muito melhor do que as outras pessoas, né? Jesus é para ser amado, para ser adorado. Jesus não é para ser idolatrado com conceitos humanistas, positivistas, legalistas e etc., ou até liberais, né? A gente está aqui para glorificar o nome dele. No entanto, para essas convicções serem estabelecidas, nos deparamos constantemente com nossas próprias fraquezas, para que nos lembremos do tesouro que tem dentro da gente. Capítulo 4. Da bem-aventurança da humildade, capítulo 5, da consciência que tudo vem do Senhor e tudo é para a glória de Jesus Cristo, capítulo 10, versículo 31, vai comer, aleluia, para a glória de Jesus, vai beber, aleluia, para a glória de Jesus, façais outra coisa qualquer, para a glória de Jesus. Paulo até poderia se gloriar, se achar no melhor, poderia se encontrar como o mais importante, mas ele recebeu de presente uma oportunidade de não sentir nada disso, através da lembrança da fraqueza que ele tinha. O espinho na carne, que tem 99,999% de possibilidade de ser um problema de visão. O espinho era o treinamento doido de Paulo, para que ele se mantivesse escondido no Senhor, sem glórias para ele, sem louvores para ele, sem honra para ele, mas dependendo do Senhor e também dependendo de irmãos valorosos que caminhassem junto com ele. Se Paulo não tivesse problema na vista, ele nunca ia precisar de ninguém do lado dele para fazer o trabalho de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Vou dizer uma besteira aqui, se Paulo não tivesse problema na vista, ele seria a quarta pessoa da Trindade, né? Ia querer ensinar para Deus como que faz para ser Deus, ensinar para Jesus como é que faz para ser Jesus e ensinar para o Espírito Santo como é que faz para ser o Espírito Santo. Isso é uma brincadeira. Paulo era muito submisso, né, a tudo isso, né? Mas Paulo não precisava de ninguém do lado dele, né, para que ele fizesse o trabalho, né, de proclamação do Evangelho, né, para elaborar as igrejas, né, para treinar as igrejas com doutrina. Ele era muito bom.
E por ser muito bom, ele precisava de um lembrete de que ser muito bom traz vaidade e orgulho. E esse lembrete era o espinho na carne, o seu espinho na carne. Então, dependendo de pessoas para se locomover, dependendo de pessoas para escrever os evangelhos para ele, dependendo de pessoas que estivessem do seu lado, Paulo aprendeu ainda mais a humildade de servir ao Senhor na coletividade da comunhão dos santos. E Paulo, então, desenvolveu muito amor também pelos santos que andavam com ele. Aquilo que revela a nossa fraqueza nem sempre é bem visto por pessoas que não estão acostumadas com fraquezas. Pessoas são triunfalistas, são orgulhosas, vaidosas, soberbas e acham que acertam tudo em função da sua própria sabedoria e ação, não conseguem entender o que é ser fraco em Cristo, dependente em Cristo, ter fraquezas que façam com que a gente dependa de Cristo. A fraqueza em Cristo, ela produz força. Força para adorar, força para gratidão, força para reconhecer a graça, força para viver para a glória de Deus, força para caminhar para a glória, força para viver em gratidão, força para melhorar todos os dias, a cada manhã. Ok? Antes de entender isso, Paulo pediu ao Senhor que tirasse essa fraqueza da sua vida. O pedido foi feito 3 vezes, então Paulo ouviu: não, não e não. A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Será que nós hoje temos essa convicção? Quando enfrentamos as nossas fraquezas, quando temos um espinho ou vários espinhos na carne para nos fazer lembrar quem somos e assim não incorrermos no erro de Satanás, o mesmo erro que ele teve, de nos sentirmos bons demais e deixarmos de lado o Senhor, os espinhos na carne nos lembram que somos depravados, irmãos. Será que de fato a graça do Senhor, a sua revelação de amor é eficiente o suficiente para vivermos neste mundo? São lembretes do Senhor, que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, que a gente tenta caminhar sem Ele todos os dias. Paulo mostra 2 ideias diferentes, fraqueza e força. Jesus é forte, mas eu não, eu sou depravado, então eu sou fraco. E nem adianta tentar mostrar força através de mim mesmo, isso é uma missão impossível. No entanto, é na fraqueza humana que a força de Jesus aparece, irmãos. É na dependência que a gente tem, ser pobre de espírito, ser dependente do Senhor, que aparece então a força de Jesus. Então não ficamos na fraqueza, nós recebemos na verdade, quando dependemos do Senhor, a força de Cristo, que nos conduz, que nos conduzirá a viver os treinamentos, o espinho na carne, como oportunidade de crescer na graça de Jesus e aprender que a graça de Jesus é suficiente. A fraqueza humana revela a força de Jesus na vida da gente. E a gente tem que clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda diariamente. Senhor, me fortalece diariamente. Sendo assim, queridos, é melhor ser fraco, ser dependente, passar por injúrias, sim, passar por necessidades, passar por perseguições, passar por angústias para que Cristo seja formado no nosso caráter, para que o amor de Jesus seja muito claro e bem visível, visto nas nossas atitudes. Então, tenho prazer nas fraquezas, vou sentir prazer nas injúrias, vou sentir prazer nas necessidades, vou sentir prazer nas perseguições, vou sentir prazer nas angústias por amor de Cristo, porque agora eu sei que quando eu passo por fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias, eu sou forte. Porque eu dependo de Jesus. Porque eu clamo: Senhor, socorro. Eu digo: help me, Lord. E aí ele entra com a providência da graça, das convicções, da certeza, né, daquilo que já foi feito por ele. Eu lembro do Evangelho. Esse exercício aumenta a percepção de quem nós somos. Com essa consciência, Paulo não tem nada a temer para falar abertamente a verdade aos coríntios, né? Por causa dessa ação, a ação de Jesus. Ele pode ousadamente se posicionar entre eles com as credenciais do verdadeiro apóstolo. Tudo que era necessário para o apóstolo fazer, Paulo fez em todas as igrejas, né? Deixando claro que a graça basta, deixando claro o amor que eles devem ter por Jesus, né? Pela sua cruz, pela graça maravilhosa, o amor que eles têm que ter, né? Pela graça que nos leva à glória e a gratidão que a gente deve viver nesse processo de santificação, nesse tempo que a gente está passando aqui, né? Na Terra. Todas as igrejas, né? Semana que vem a gente vai estudar o livro de Gálatas, maravilhoso livro de Gálatas, né? Que também fala a mesma coisa. Paulo fala assim: estou impressionado de ver, né, admirado de ver quão rápido o Evangelho de Cristo sai daqui.
Todas as igrejas têm essa facilidade de começar a deixar o evangelho de lado e começar a trabalhar outro evangelho, né? O povo gosta de uma criatividade, não tem o que inventar na igreja, irmãos. A igreja, ela trabalha de Gênesis a Apocalipse 365 dias por ano, repetindo todos os anos. Não dá para a gente inventar. Agora a gente não quer mais viver evangelho. A gente quer passear, a gente quer viver de programação, a gente quer luzes, a gente quer dançar, a gente quer cores, a gente quer amores, louvores, etc., né? É evangelho, irmãos. É evangelho. O que protege a igreja, o que Paulo está chamando a igreja, né, ao compromisso, né, é ficarem colados no amor ao evangelho, né, e na eficiência e suficiência e poder da graça de Cristo Jesus, né, até nas fraquezas que a gente passa, né, e é treinado todos os anos. Ok? Além de sinais e maravilhas comuns aos apóstolos, Paulo teve sinais de um ministério eficiente e frutífero entre eles. Paulo quer visitá-los pela terceira vez. Essa visita não será pesada aos coríntios de nenhuma forma, nem financeiramente. Paulo iria se gastar mais uma vez entre eles. Isso era a glória dele, gastar-se no trabalho de Jesus para que houvesse crescimento, maturidade e aperfeiçoamento entre os cristãos, né? E agora, finalmente, o curtíssimo capítulo 13, para a gente fechar a meditação desta manhã, né? Fechar o Evangelho, a carta de Paulo aos Coríntios, né? E ele vai dizer assim, olha, feito isso, examinai-vos a vós mesmos se realmente vocês estão na verdadeira fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que vocês já estão reprovados. Olha que chamada boa, né? Que chamada interessante, né? Vamos avaliar? Você ama Jesus? Amo. Está lendo a Bíblia? Ama a igreja? Cuida dos irmãos? Prega o evangelho? Está reprovado, meu irmão. Não lê 5 capítulos da Bíblia, não lê 4 capítulos da Bíblia, não lê 3 capítulos da Bíblia. Não conhece a fé, não está na fé. Não está aumentando, né, a sua imunidade espiritual, não está na fé. Não está na fé. A gente não reconhece que Jesus está na gente quando a gente não está na fé. A gente não depende dele. A gente não tem amor por ele. A gente não tem amor pelo evangelho. A graça não basta. A gente é sempre a filha da sanguessuga. Dá, venha a mim, né, o seu reino nada. Então, a gente não está na fé. E Paulo está sendo pesado com os coríntios. Gente, examinem-se, né? Vê se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Se vocês não reconhecem que Jesus está em vocês, então vocês estão reprovados. O que eu faço para não viver dentro de reprovação? Abre a Bíblia, meu irmão. Conversa com Jesus. Pede sabedoria, pede vigor espiritual, né? Para não viver essa reprovação, para não viver esse estresse em relação às coisas do mundo. Né? Abrir a Bíblia, não custa nada, meu irmão, é a sua vida eterna, né? É a sua condição espiritual. Capítulo 13 desafia. No final da carta, Paulo adverte os coríntios, né, sobre os seus comportamentos. A ordem para examinar-se, para saber se estão ou não dentro da fé é dura, mas é fundamental, é necessária. Paulo vai dizer assim, olha, essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, ele vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. No final da carta, Paulo adverte os coríntios sobre seus comportamentos. A ordem é se examinar. Quantas vezes nós vivemos, irmãos, sem crescimento, sem envolvimento, sem maturidade e achamos que está tudo bem. Estamos garantidos pelo fato de termos famílias dentro da igreja, de sermos alegres, simpáticos e também conhecidos, de exercermos até alguma atividade dentro da igreja. Mas isso não é sinal, irmãos, de verdadeira espiritualidade.
Paulo os exorta a buscarem a verdadeira vida de aprovação e aperfeiçoamento espiritual. Essa foi a palavra final de Paulo: desenvolvimento, aperfeiçoamento, certeza e fé. Quanto a mais, irmãos, Paulo diz a Deus. E agora desafio: aperfeiçoai-vos. Desafio: consolai-vos. Desafio: sejam do mesmo parecer, vivam em paz, e o Deus de amor, o Deus de paz, estará convosco. Desafios interessantes, irmãos, desafios que gritam aos nossos corações. O desafio de olhar para a graça, de olhar para o Evangelho. Paulo, no capítulo 11, vai dizer assim: olha, os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles se acham apóstolos de Cristo. A gente não pode ficar ouvindo qualquer pessoa que diz estar pregando o Evangelho, mas nem abre o Evangelho. Paulo diz assim: olha, eu estou preocupado com as igrejas, versículo 28 do capítulo 11. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas, para que elas amem Jesus, para que elas amem o Evangelho, para que elas amem a igreja, para que elas se cuidem dos irmãos e para que elas cuidem do próximo. Como igrejas, irmãos, nós temos o privilégio de nos cuidarmos da comunhão dos santos. Como igreja, nós temos o privilégio de nos aperfeiçoarmos, de nos consolarmos. Paulo fala dos espinhos na carne, Paulo fala das lutas espirituais, Paulo fala do privilégio que a gente tem de glorificar o nome de Jesus, né, com as nossas lutas, né, com o espinho na carne. Deus ele nos coloca lutas, Ele nos coloca nas lutas, né, para a gente amar o Evangelho e para a gente dizer: a graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ok? E aqui nós não temos mais a conclusão, mas a conclusão é exatamente essa: que Deus nos ensine a amarmos o Evangelho, que a graça eficiente e poderosa na cruz do Calvário baste poderosamente para que possamos glorificar e bendizer o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E está fechado aí, né? Nosso estudo dessa manhã foi mais rápido, né? Mas é 3 capítulos um pouco menores, capítulo 11, 12 e 13, né? Que mostra Paulo se defendendo contra os falsos apóstolos, né? Dizendo: não cobrei nada para ser pastor de vocês. E mostra Paulo muito sério, né? Amando o Evangelho e amando a igreja. Paulo é alguém que foi treinado diretamente por Jesus, que tem um espinho na carne para que não seja imitador de Satanás, mas imitador de Jesus Cristo. Tem muito amor pela igreja, mas desafia a igreja. Quanto a mais, irmãos, né, a Deus, aperfeiçoai-vos, né, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Está aqui, ó. Quanto a mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Vivam em paz. O Deus do amor e o Deus de paz estará convosco. Oremos mais uma vez e depois vamos louvar o nome do Senhor. Paizinho, nós entendemos a Tua Palavra, Deus, fomos desafiados, ó Deus, pela Tua Palavra, Deus, que possamos avaliar os nossos corações, ó Deus, entender a Tua graça, Deus, amar novamente o Teu Evangelho, abrir novamente o Teu Evangelho para ler porções generosas, ó Deus, e confortantes, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, da Tua vitória, da Tua onipotência, da Tua onisciência, da Tua onipresença, Pai, que treina os nossos corações, ó Deus, para glorificarem, para bendizerem o Teu nome que é santo. Nos posiciona, nos estrutura, Senhor, no Senhor, para que, Deus, o Senhor seja adorado, seja vivido, Deus, o Teu Evangelho seja amado, seja reconhecido, seja entendido, apreciado, defendido e também pregado, Deus, pela Sua igreja. Possamos nessa manhã, Deus, manhã de domingo, Pai, reavaliar os nossos corações, Pai, reavaliar o tempo que passamos com o Senhor, reavaliar as nossas vidas, ó Deus, para que possamos então, ó Deus, como igreja de Jesus Cristo, ser desafiados a Te amar, Te glorificar e Te bendizer. Recebe nosso culto, nossa adoração e nosso estudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu não preciso
Deus abençoe e até daqui a pouco, irmãos. Obrigado por estar conosco.